Olá, estimados alunos. Espero que todos estejam bem. Bom, na sequência das nossas atividades aí, do nosso ano letivo remoto, nós começaremos a estudar um pouco a concepção de ciência paradigmática. Então, o capítulo 5 do nosso material básico, ele vai tratar justamente de paradigmas e programas de pesquisa. São dois autores que trabalham diferentemente esses pontos, mas começaremos pelo principal, que é o conceito de paradigma, que foi desenvolvido inicialmente por um filósofo norte-americano, filósofo da ciência norte-americano, mas que tem sua formação em física, ou seja, é um físico teórico chamado Thomas Samuel Kuhn, que desenvolve nesta obra aqui, A Estrutura das Revoluções Científicas, uma nova imagem de ciência, ou seja, Thomas Kuhn ele é tido como um grande divisor de águas dentro da filosofia da ciência, por quê? Porque, principalmente a partir dessa obra aqui, ele acaba reconfigurando a forma, o modo, como que nós compreendemos e como nós descrevemos a atividade científica. Apenas por curiosidade, então, Thomas Kuhn ele tem essa formação, é um filósofo contemporâneo, falecido em 1994, recentemente, então, dado a tradição dos filósofos, que escreveu A Estrutura das Revoluções Científicas, esse outro texto chamado Atenção Essencial, e, por último, O Caminho desde a Estrutura. Ou seja, as ideias iniciais que foram apresentadas, que foram levantadas aqui na estrutura das revoluções científicas, motivou uma série de escritos posteriores, através de artigos, de livros, de debates, e isso demonstra só a grande fertilidade que Thomas Kuhn teve, digamos assim, na sua abordagem, na sua concepção, no seu diagnóstico do que seria considerado ciência. Bom, então, ao longo das próximas aulas, dos próximos vídeos, a gente vai fazer uma incursão, digamos assim, nessa obra da estrutura das revoluções científicas. Tentaremos compreender de uma forma um pouco mais detalhada, um pouco mais criteriosa, o que Thomas Kuhn pensava, o que ele defendia, o que ele propôs para a própria ciência. Então, de início, a gente pode dizer que Thomas Kuhn, no estudo da sua pós-graduação, ele teve contato, digamos assim, com vários historiadores da ciência. E esse é o primeiro ponto que, caros alunos, vocês precisam levar em consideração, que Thomas Kuhn ele tem um interesse especial pelo quê? Pela história da ciência. E aí ele tem contato com autores como Alexandre Koyré, Emily Emerson, Helene Merzer, o próprio Ludovic Fleck. Então, autores que têm uma abordagem da ciência, mas com um profundo conhecimento da própria história da ciência. Então, o primeiro ponto aqui que Thomas Kuhn vai dizer ele não quer dizer o que é ciência, ele não vai defender uma ciência normativa, ou seja, vai ser ciência se ela conter tais e tais características. Não, ao contrário, ele vai olhar para a atividade científica, a forma como os cientistas trabalham e a partir daí ele vai fazer o quê? Ele vai procurar descrever a ciência. Então, a forma como o pontapé inicial de como que ele pretende descrever a ciência é fazer o quê? É olhar para a sua história da ciência. Ou seja, ele vai olhar a história da ciência, de modo especial a história da física, e vai tentar fazer o quê? Ver o que os físicos fizeram no transcorrer do tempo para, a partir de então, desenvolver uma imagem, uma forma de compreender a ciência. Então, Thomas Kuhn aqui, ele é um filósofo extremamente fértil pelo quê? Pelos conceitos que ele apresenta. Acho que você já deve ter ouvido várias vezes falar de que é preciso mudar paradigmas, quebrar paradigmas. Só que, literalmente, o que é paradigma? Será que esse conceito tão popularizado aqui é realmente algo próximo, semelhante àquilo que Thomas Kuhn desenvolveu? Então, eu tomo a liberdade para só ler um trechinho que é o conceito de paradigma. O que Thomas Kuhn considera paradigma? Leio Thomas Kuhn, página 13 aqui da Estrutura das Revoluções Científicas desta edição que eu estou utilizando. Considero paradigmas
as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Quando esta peça do meu quebra-cabeça encaixou no seu lugar, um esboço preliminar deste ensaio emergiu rapidamente. Ou seja, nesta obra aqui, A Estrutura das Revoluções Científicas, nós temos dois conceitos chaves, duas dicas de leitura, digamos assim, para aqueles iniciantes que querem compreender, que querem saber um pouquinho mais sobre Thomas Kuhn. Os dois conceitos são, justamente, paradigma, que é isso que a gente acabou de ler, ou seja, realizações científicas universalmente aceitáveis por quem? Por membros, por pessoas que trabalham conjuntamente. Ou seja, então, se o primeiro conceito é o conceito de paradigma, o segundo conceito é o conceito de comunidade científica. Paradigma e comunidade científica são os dois conceitos fundamentais que estão diretamente associados e que vão perpassar desde aqui o prefácio, a introdução da estrutura das evoluções científicas, até o pós-fácio e, digamos assim, até os escritos pós-estrutura das revoluções científicas. Então, os primeiros elementos que a gente precisa observar. Thomas Kuhn tem um grande interesse pela história da ciência. Segundo, ele desenvolve o conceito de paradigma, que será trabalhado no transcorrer, digamos assim, dessas aulas, e o conceito de comunidade científica. Isso ajuda a entender, digamos assim, a fertilidade de Thomas Kuhn. Por quê? Acima de tudo, a abordagem que Thomas Kuhn traz aqui abre margem, digamos assim, tanto para uma pesquisa histórica, ou seja, vamos olhar o modo de fazer ciência a partir da sua história, do seu desenvolvimento, assim como também abre margem, já que tem essa coletividade, essa comunidade científica, grupos de pesquisa, times de pesquisa, essa ideia tão contemporânea de equipes, de grupos de pesquisa, nasce onde? Nasce ali dessa observação de Thomas Kuhn, que considera a comunidade científica. Então, Thomas Kuhn aqui, ele é um autor significativo, por quê? Porque ele vai apresentar essa abordagem. Esse texto ele foi escrito em 1962, a primeira versão, e depois tem um pós-fácio, que ele retoma, que ele, depois de tantas críticas que ele recebeu, ele escreve um pós-fácio em 1969, onde ele tenta explicar, digamos assim, alguns mal-entendidos que foram gerados por esse elemento. Então, assim, Thomas Kuhn vai fazer o quê? Ela vai trazer uma imagem de ciência que vai ficar oposta, digamos assim, à imagem do positivismo. O positivismo, principalmente o positivismo lógico, do empirismo lógico, apresentado e desenvolvido, digamos assim, por autores como Carnap, como Hempel, como talvez o próprio primeiro Wittgenstein, embora haja uma problematização se seria ou não considerado aqui, mas não nos cabe esse elemento. Por quê? Porque o positivismo lógico ele tentava fazer o quê? Ele desenvolveu uma visão extremamente reducionista da ciência, que tentava tirar da ciência o quê? A metafísica, que concentrava a concepção de ciência num estudo lógico da linguagem, que tentava estabelecer uma fundamentação lógica e matemática para a ciência. Não que essas fundamentações do positivismo, não que essa proposta não fosse válida, mas na concepção de Kuhn, ela é muito reducionista, ou seja, a proposta da ciência desenvolvida pelos positivistas lógicos, ela não dá conta de como que a ciência é feita, de como que a ciência é desenvolvida. Então, na introdução da estrutura das revoluções científicas, Thomas Kuhn ele diz, olha, os nossos livros-textos, os nossos manuais de iniciação científica, eles têm nos enganado ao longo do tempo. E aqui, desculpa dizer, digamos assim, para os estudantes das áreas exatas, física, química, biologia, muitas vezes, quando que vão pegar os manuais, por quê? Acima de tudo, Thomas Kuhn diz, os manuais têm nos enganado, por quê? Porque eles nos dão uma visão parcial ou até mesmo equivocada
da própria história da ciência. Ou seja, eles não reproduzem a realidade como que ela é. Ou seja, os livros-textos, por exemplo, eles têm apresentado uma visão bastante distorcida. Acima de tudo, por quê? Porque eles contam apenas uma parte da história. Então, a história da ciência, e por esse motivo vem, uma história da ciência, torna-se então o quê? Uma disciplina que registra tanto os aumentos sucessivos, os avanços, os progressos, como os fracassos, as tentativas mal sucedidas que foram feitas. Só que o que os manuais de iniciação científica trazem? Trazem as histórias, digamos assim, das descobertas, ignorando, deixando de lado todas as dificuldades, os empecilhos, todas as limitações, digamos assim, e a pluralidade de outras tentativas que foram desenvolvidas. Só que Thomas Kuhn se questiona, será que essas outras tentativas que fracassaram no transcorrer da história, elas não são também importantes, elas não ajudam a dar um diagnóstico mais adequado sobre o que é a ciência? Porque senão a ciência pode ser entendida, olhando pelos manuais, como justamente o quê? Apenas exemplos bem-sucedidos, ou seja, experimentos bem-sucedidos. E Thomas Kuhn ele começa a dizer isso e a provocar, digamos assim, o seu interlocutor, quando que ele começa a perguntar, por exemplo, quem e quando descobriu o oxigênio, por exemplo. Parece que se a gente der um Google assim, a gente vai ter. O oxigênio foi descoberto por Lavoisier em tal ano. Não, se a gente pegar o processo histórico do desenvolvimento e do estudo, para a gente chegar até o oxigênio, nós tivemos o que? Nós tivemos uma trajetória muito longa. Então, de um modo geral, quando que a gente faz perguntas quem e quando descobriu o oxigênio, por exemplo, ou qual a natureza da luz, a gente tem o quê? Os historiadores, de modo geral, eles têm dificuldade para preencher ou para dar uma resposta que seja direta, que seja pontual, que seja ausente, digamos assim, de interpretação. Então, o primeiro ponto aqui, a olhar para a história da ciência, que Thomas Kuhn começa a identificar, é que parece que a história da ciência, ela não se dá, a ciência de um modo geral, e aqui com suas especificações, a química, a física, a biologia, a própria sociologia, a antropologia, essas áreas elas não se desenvolvem de uma forma linear. Ou seja, quando que nós olhamos para trás, quando que nós olhamos para a história da humanidade, do desenvolvimento científico, Thomas Kuhn diz, olha, essa história ela não se dá de uma forma linear. Não é uma mera adição de tijolos. Tijolinho por tijolinho nós vamos crescendo e vamos descobrindo o mundo como que ele é. Não, ou seja, nós temos inúmeras dificuldades. Então, essa ideia de que a ciência não é um empreendimento exclusivamente cumulativo é um outro ponto que começa a fazer o quê? Que começa a causar um rebuliço, digamos assim, entre os estudiosos de determinadas áreas. Então, isso, além de a ciência não ser um empreendimento coletivo, de não ser um empreendimento, digamos assim, cumulativo, a ciência também não é, digamos assim, na concepção de Thomas Kuhn, olhando para a atividade e a prática científica, um empreendimento individual, onde que vai lá um sujeito inspirado, um sujeito iluminado e dá, digamos assim, sua contribuição, esporadicamente ou por mero acaso. Não, Thomas Kuhn ele faz justamente uma contextualização da ciência a partir do quê? A partir de indivíduos, a partir de grupos, a partir de comunidades. Então, a ciência não é apenas uma atividade cumulativa, onde que nós vamos adicionando os tijolinhos, e também os atores, os agentes da atividade científica não são indivíduos apenas, ou eles não trabalham individualmente. Pode ser que hajam casos onde que existam indivíduos que façam descobertas, mas de um modo geral, há o quê? Há grupos, há procedimentos, há equipes de investigação, que
são geridas, que são orientadas, que são guiadas, que seguem aquilo que ele chama de paradigma. Mais adiante nós veremos essa caracterização. Mas então, até o momento, a atividade científica, a história da ciência ela é importante, por quê? Porque ela registra os avanços, mas também ela registra, poderíamos dizer, as caneladas, os tropeços que os cientistas dão ao longo de suas investigações. Ou seja, nós temos uma experiência, uma modelagem bem desenvolvida, mas para essa uma modelagem bem desenvolvida, nós temos inúmeras outras que fracassaram, que não deram certo, que não chegaram, digamos assim, a atingir seus objetivos. Isso é problemático? Não, isso não é problemático. Isso é a prática científica. Se a gente quisesse fazer um paralelo, digamos assim, com atualizar Thomas Kuhn para o momento da pandemia, nós poderíamos dizer, olha, diferentes cientistas estão trabalhando na busca, digamos assim, de uma vacina, só que muitas tratativas elas não deram certo. Mas se no passar do tempo o historiador vai contar esse momento tecnocientífico que nós estamos vivendo hoje, disser a vacina X, por exemplo, a vacina da Pfizer, no ano 2020, a humanidade enfrentou uma grande pandemia e o laboratório da Pfizer desenvolveu uma vacina que deu conta desta pandemia. Ótimo, ela descreve, mas descreve de uma forma totalmente equivocada, ou seja, não contextualiza, não dá, digamos assim, essa imagem da real situação. Então, o que Thomas Kuhn se propõe é, de certa forma, fazer uma revolução historiográfica, ou seja, seria necessário apresentar a integridade histórica daquela época, ou seja, tentar compreender com grande rigor, com grande profundidade, o que estava inserido, digamos assim, quais eram os elementos que tinham peso, que tinham influência na atividade científica. Então, aqui vem um grande elemento, digamos assim, uma grande novidade de Thomas Kuhn, que é a contextualização da prática, a contextualização da atividade científica. E aí, Thomas Kuhn diz, olha, a gente não pode, por exemplo, nós que estudamos ciência ou estudamos filosofia, por exemplo, querermos ler ou estudar Galileu com os olhos de hoje, com o conhecimento que nós temos hoje, com todas as informações que temos hoje. Por quê? Se nós lermos Galileu com os olhos e com o entendimento que nós temos hoje, nós poderíamos achar Galileu talvez ingênuo. Como é que ele foi, como é que ele pensou isso? Que amador que Galileu foi. Da mesma forma, se nós fôssemos ler talvez Aristóteles, a física aristotélica, com os olhos, com a bagagem que nós temos hoje, nós podemos dizer, cara, que ingenuidade, como é que ele pôde escrever isso? Então, o que Thomas Kuhn se propõe a dizer é que nós precisamos ter o quê? Levar em consideração um pouco esse contexto da produção da atividade científica. Só que, ainda assim, Thomas Kuhn ele pretende fazer o quê? Propõe, então, uma nova imagem da ciência, ele defende que nós devemos reconfigurar o nosso olhar que temos para a ciência, mas ainda separa, ainda existe a possibilidade de nós demarcarmos a ciência da não ciência. Como que isso seria feito? Através da observação, da experiência, elas podem fazer o quê? Seriam esses dois elementos restringir drasticamente a extensão das crenças admissíveis, porque, de outro modo, não haveria ciência. Então, a observação e a experiência continuam sendo, digamos assim, os dois critérios, os dois grandes elementos que demarcariam a extensão da ciência. Até onde que vai a ciência e até onde que vai especulações metafísicas, até onde que vai imaginação, até onde que vai, digamos assim, a nossa criatividade ou a criatividade dos cientistas. Ok? Tranquilo até aqui? Então, Thomas Kuhn ele tem essa pretensão, essa preocupação, digamos assim, de olhar para a história da ciência e tentar descrever como que a ciência é feita, ou seja,
é uma concepção descritiva. E ele parte do pressuposto, digamos assim, que a pesquisa científica dificilmente ela começa antes que uma comunidade científica tenha adquirido resposta segura para perguntas básicas, para perguntas elementares. Ou seja, nós não vamos começar, os cientistas não começam investigando sem ter acordos mínimos, sem ter, digamos assim, um consenso preliminar. Por exemplo, se a gente não concordar, por exemplo, sobre quais são as entidades fundamentais que compõem o universo, ou como essas entidades interagem umas com as outras, nós, digamos assim, não teríamos como dar o pontapé inicial. Então, os cientistas começam suas investigações tendo como pano de fundo uma base, ou seja, é preciso ter uma base, é preciso ter, digamos assim, um pontapé inicial. E esta base, esse pontapé inicial, que é concebido como paradigma, é dado através do quê? É dado através de uma iniciação científica. Ou seja, e aqui vem um outro ponto para lá de interessante da abordagem de Thomas Kuhn. Ou seja, alguém não nasce cientista, não é cientista, não vira cientista da noite para o dia. Ele passa justamente o quê? Por um processo de aprendizado, ele passa por um processo de formação, ele aprende a ver o mundo de uma determinada forma. Aprende, digamos assim, a manipular um conjunto de conceitos que são básicos, seja da física, seja da química, seja da biologia, seja da matemática, seja da antropologia, da sociologia, do direito. Ou seja, sem esse conhecimento mínimo dos conceitos e do que eles designam, digamos assim, a ciência ela não seria desenvolvida coletivamente. Ou seja, a ciência não seria, digamos assim, desenvolvida. Por quê? Na concepção de Thomas Kuhn, a ciência ela precisa ser desenvolvida ou ela é baseada, acima de tudo, no pressuposto de que a comunidade científica sabe o que é o mundo, ou seja, sabe quais são as entidades que compõem esse mundo, como que elas se comportam, e a partir daí ela consegue investigar coletivamente. Sem esses acordos, sem esses pressupostos mínimos, é impossível você fazer basicamente um trabalho em grupo. Ok? Então, apenas para a gente caracterizar, aqui na estrutura das revoluções científicas, Thomas Kuhn ele vai dizer que a atividade científica ela é composta por 5 períodos, ou seja, um período considerado pré-paradigmático, ou seja, um período onde que a comunidade científica, os membros, os estudiosos ainda não sabem qual é o paradigma que vai orientar o trabalho coletivo. Então, é um período de divergências profundas, é um período, digamos assim, de incertezas, é um período ainda onde que não se sabe exatamente como que é o mundo ou os pressupostos eles não são dados de uma forma muito rigorosa, muito profunda. Então é um momento, digamos assim, de competição ainda entre vários caminhos, várias estratégias que poderão ser desenvolvidas. Período pré-paradigmático, período paradigmático, ou também chamado de ciência normal, que é o período mais longo, digamos assim, se fosse colocarmos, um dos principais períodos, ou seja, os cientistas passam boa parte de suas vidas num período de ciência normal, que é um trabalho de você encaixar as peças do quebra-cabeça, e é justamente essa analogia que estamos com diz, o cientista é um solucionador de problemas, de quebra-cabeças. O que é solucionar problemas e solucionar quebra-cabeças? É encaixar as peças em seus devidos lugares. Tão simples assim. E aí vem uma concepção que a gente vai desenvolver mais adiante. Então, é um período pré-paradigmático, sem um consenso, um período de ciência normal, um período de anomalias e crises, ou seja, no processo de solução de problemas, os cientistas podem encontrar outros problemas que estavam inesperados. Então ele pode fazer o que? Pode investir contra esses problemas,
Mas muitos desses problemas eles podem ser insolúveis. E o fato de essas anomalias e essas crises, então há crises na ciência, sem sombra de dúvidas que há. Elas estão aí. Só que muitas vezes aqueles que estão fora da comunidade científica não conseguem compreender, não conseguem entender de que a ciência é uma atividade que também possui anomalias, também possui crises, também se depara com fatos e fenômenos que desafiam a mente, a genialidade da própria comunidade científica. Então, após ler Thomas Kuhn, a gente vai ver que há crises científicas, ok, isso é normal, não há motivo de espanto. Por quê? Porque as crises elas podem ser solucionadas ou elas podem levar ao quarto período, que é chamado de período revolucionário. Ou seja, o período revolucionário nada mais é do que uma substituição daqueles acordos básicos, daqueles princípios basilares, daquelas orientações fundamentais que guiam a atividade científica. Ou seja, a revolução científica acontece quando o quê? Quando que há uma troca de paradigma. Quando que um paradigma ele é quebrado na concepção popular. Então vocês veem que é preciso quebrar paradigmas, é muito diferente da noção de revolução científica que temos em Thomas Kuhn. Aqui a quebra de paradigma justamente são pequenos ajustes. Na concepção kuhniana, não. Quebrou um paradigma, é uma revolução científica. E o principal exemplo da revolução científica, utilizado por Thomas Kuhn, é justamente a revolução copernicana. Ou seja, tanto é que o texto inicial, um dos primeiros textos que Thomas Kuhn escreve é a Revolução Copernicana, anterior ainda à estrutura das revoluções científicas, escrita em 1962. Então, as revoluções científicas elas acontecem, elas não são tão frequentes assim, mas elas acontecem. Após a revolução científica, que é a mudança de um paradigma por outro, ou seja, a mudança de a gente compreendermos o geocentrismo, ou seja, de que o Sol girava ao redor da Terra, é uma revolução por quê? Porque a gente inverte os pressupostos. A gente agora passa a dizer, olha, a Terra que estava estática, ela passa a se mover, não apenas em torno do seu próprio eixo, mas também em torno do Sol. E isso é uma revolução por quê? Porque você muda completamente as configurações iniciais. Ou seja, você não pode continuar fazendo ciência pós a Revolução Copernicana da mesma forma que você fazia antes da Revolução Copernicana. Por quê? Porque elas são incomensuráveis, elas são opostas. Pós a Revolução Científica, o que acontece? A ciência entra num novo período de ciência normal, não é um período pós-revolucionário, onde os cientistas precisam trabalhar, digamos assim, levando em consideração os novos pressupostos, os novos experimentos, as novas entidades que compõem este novo mundo. Então, assim como o conceito de paradigma e comunidade científica eles são pilares de toda a estrutura das revoluções científicas, essas 5 fases aqui da estrutura pré-paradigmático, anomalias, ciência normal, anomalias e crises, revoluções e pós-revolucionário, elas vão perpassar, digamos assim, toda a obra de Thomas Kuhn. Ok? Então, já nessa parte final dessa introdução, é uma introdução ao pensamento de Thomas Kuhn e à estrutura das revoluções científicas, nós percebemos que uma nova teoria nunca, digamos assim, é um mero incremento, não é apenas um mero ajuste ao já conhecido. Muitas vezes é uma ruptura radical, muitas vezes a forma como que a ciência vinha sendo desenvolvida, ela precisa ser o quê? Ela sofre uma guinada que não tem nada a ver, digamos assim, com o pressuposto anterior. Ou seja, e a física é muito rica nisso. Ou seja, as teorias físicas, por exemplo, a forma como que nós entendíamos a matéria, o espaço, o tempo, esses conceitos eles vão sendo mudados a partir do quê? A partir da física clássica, a partir da física newtoniana, a partir da teoria da relatividade de Einstein e depois da física quântica. Ou seja, são formas como que nós podemos fazer ciência. Nós fazemos uma ciência tradicional,
nós podemos fazer uma ciência pautada ou gerida pelos conceitos ou pelo modelo, pelo paradigma newtoniano. Nós fazemos uma outra ciência pautada pelo modelo de Einstein, pela física da relatividade, ou nós fazemos um outro tipo de ciência pautada, digamos assim, pela teoria pela física quântica. E vejam vocês, são rupturas, ou seja, não é uma mera adição. Primeiro veio a física ptolomaica, depois veio a física de Newton, foram fazendo meros ajustes. Não, tem rupturas, tem cisões que são profundas, que são radicais. E é isso que Thomas Kuhn vai explorar de uma forma bastante interessante nesse texto, A Estrutura das Revoluções Científicas. Então, em linhas gerais, meus caros alunos, meus queridos alunos, é essa a introdução que eu gostaria de fazer de Thomas Kuhn, da Estrutura das Revoluções Científicas, e cativá-los para ler, para entrar, digamos assim, de cabeça nesse livrinho aqui chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. Vamos ler um físico que tem sua formação em física, mas que escreve escreve sobre a história da física e propõe, digamos assim, uma abordagem de filosofia da ciência para lá de interessante. Ok? Então, esse é um vídeo introdutório. Em seguida, nós passaremos ao capítulo 1 da Estrutura das Revoluções Científicas, que se chama A Rota para a Ciência Normal. Abraço e até mais.